E aí pessoal, beleza? Vamos fazer uma questãozinha aqui de cinemática, tá? Que questão aí que a interpretação tem que estar em dia. Mas vamos lá, vamos entender esse tem aqui. O que acontece? Vamos ver o que a questão pede aqui, né? Ó, as funções horárias de dois trens, né? Então temos aqui funções horárias de dois trens que se movimentam em linhas paralelas. Então aqui você tem a função horária do trem 1, que é S1 é igual a K1 mais 40t, e do trem 2, que é S2, K2 60t. Beleza. Onde o espaço S está em quilômetros, tá? Só para a gente tentar as unidades, e o tempo T está em horas. Beleza. Sabendo que os trens eles estão lado a lado, então os trens eles estão lado a lado no instante T igual a 2 horas. Então eles estão no instante T igual a 2 horas. Então a diferença de K1 menos K2 é quanto? Então basicamente o que ele quer, né? Ele deu a equação horária do trem 1 e do trem 2, né? E ele falou que esses trens, né, quando o instante estava 2 horas, eles se encontraram, né? Eles se encontraram, certo? Então o que acontece? Em algum momento, né, ou o trem 1 ou o trem 2, né, estava a uma distância um do outro. 2 horas depois, um encontrou o outro. Tá? Então, vamos ver as equações horárias aqui. Ó. Bom, a equação horária da posição, ela nada mais é do que, né, isso aqui é importante, ó, a posição. Vou fazer essa questão com calma. Aí. Fica meio longa, mas enfim. É a posição final, né, é igual a posição inicial mais a velocidade t. A gente pode ter duas formas. Ou esse sinal aqui, ó, ele é positivo, ou ele é um sinal negativo. Tá? Ou ele é positivo ou negativo. Vou chegar lá. Ó, qual que é a equação horária do trem 1? Vou escrever aqui, ó. Acho que vai ficar mais fácil. Ó. S1 é igual a K1 mais 40t. Correto? 40t. Bom. O que quer dizer quando esse sinal da velocidade é positivo e quando o sinal da velocidade é negativo? Simples. Quando o sinal da velocidade é positivo, a única coisa que isso me indica é que eu estou no sentido da trajetória. Só isso. Se o sinal da velocidade é negativo, o sentido da trajetória... Desculpa. Se a velocidade é negativa, eu estou contra o sentido da trajetória. É isso que me indica isso. Bom. Só coloquei aqui a título de curiosidade, vou até apagar. Vou escrever o S2 aqui agora. O S2 ele nada mais é do que o K2 mais 60t. Deixa eu conferir que isso é isso mesmo. K2 mais 60t. Por quê? O que eu posso deduzir aqui? Bom, se toda essa galera aqui da primeira coluna é a posição final, que eu não tenho, né? Se toda essa galera aqui, ó, é a posição inicial. Então quer dizer que o K1 e o K2 é a posição inicial. Opa! Então, se ele quer a diferença de K1 para K2, ele quer saber qual que era a diferença em quilômetros, né? Num instante igual a zero. Legal. Perceba que a velocidade ela multiplica o tempo. O 60 e o 40 estão multiplicando o tempo também. Ó, legal. Então, o que eu posso deduzir? Eu posso deduzir que o trem número 1 ele estava a 40. Lembrando que o T está em horas.
O espaço está em quilômetros, então a velocidade aqui é 40 km por hora e aqui é 60 km por hora. Então, ótimo. Então, eu posso dizer que a velocidade do trem 1 é o que? 40 km por hora. E a do trem 2 é 60 km por hora. Ótimo. Eu vou pegar aqui para poupar um pouco de tempo, porque eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas enfim. Para quem está querendo de fato entender a questão, vai entender aí. Então, o que acontece? No instante igual a zero, né? Você concorda que a posição inicial do trem 1 menos a posição inicial do trem 2, né? Que é a posição no instante inicial, né? Posição inicial dele. Ou seja, se a posição inicial é a partir do momento que eu comecei a contar. Então, no instante zero. Então, lá no instante zero, né? O trem 1 ele vai estar numa posição aqui que eu não sei qual é, inicial, né? E o trem 2 ele vai estar numa posição também inicial que eu não sei qual é. Mas eles vão estar o quê? A uma distância, S, certo? E se eu fazer a posição inicial do trem 1 menos a posição inicial do trem 2, vai me dar esse S. Aí por que eu coloquei os dois trens no mesmo sentido, ambos indo para a direita? Porque a velocidade desse positiva, sentido da trajetória, e esse aqui também é sentido da trajetória. Então, depois de um tempo, o que vai acontecer? Esse trem 2, né? Deixa eu colocar aqui, ó, que é 60. Né? O trem 2, ó, depois de um tempo, ele vai apanhar, né? Esse trem 1. Depois de um tempo, ele vai apanhar o trem 1. Oh, beleza. Então, quer dizer que se o trem 1 ele está a uma diferença de tantos quilômetros do trem 2 no instante zero, e quando o tempo passa 2 horas, o trem 2 ele meio que apanha o trem 1. Deu para entender? Então, o que acontece? O tanto que esse trem 2 ele andar, né, em relação ao trem 1, em 2 horas, né, é a diferença que ele tirou. Certo? Porque nesse instante o trem 2 está atrás. Passou 2 horas, ele apanha o trem 1. Correto? E aí a gente entra num conceito que é de velocidade relativa. Acho que é esse mesmo termo, mas enfim. O que acontece? Se você está parado no meio da pista, você está parado, passa um carro a 60 km por hora, né? A velocidade do carro em relação a você é 60, porque você está parado. Só que, se esse mesmo carro que está a 60 tem um outro que está vindo atrás dele a 20 km por hora, a velocidade desse carro que está a 60 em relação ao que está a 20 não é 60. É só 40. É só 40. Ou seja, então isso quer dizer que o trem 2 ele não tira a diferença, né, em cima dessa velocidade de 60 km por hora. Porque vamos supor, passou 1 hora, esse camarada aqui, né, ele anda 40 km. Passou 1 hora, esse aqui andou 60. Ou seja, quantos que esse aqui andou a mais que esse? Só 20. Então ele tira a diferença nesses 20 a mais que ele anda que o outro. Né? Tem a fórmula para a velocidade aparente, qual que ela é? Bom, quando é no mesmo sentido, você subtrai a velocidade do maior, ou seja, então a velocidade aparente do trem 2, né, ela é igual ao módulo. Olha, eu coloquei essa aqui, cara. É a velocidade aparente. Vou ter que colocar uma coisa aqui, só para identificar. É a velocidade do trem 2
módulo, tá? Menos a velocidade do trem 1. Isso aqui é quando é sentidos iguais. A gente viu que ambos sentido a trajetória. Então, V, velocidade aparente de 2, do trem 2 é o quê? 60 menos 40, né? Então, vai dar 20 km por hora. Ou seja, então quer dizer que o trem 2 ele vai tirar essa diferença do trem 1, né? Com esses 20 a mais que ele tem. Então, é a mesma coisa de eu parar o trem 1, é a mesma coisa de eu parar o trem 1, falar que ele está parado, né? E colocar para esse camarada aqui 20 km por hora. Porque é com essa velocidade que ele vai tirar a diferença. É meio que eu paro esse trem aqui. Ou seja, então, se em 2 horas ele tem que chegar nesse aqui, só que ele vai tirar essa diferença com esses 20 km por hora. Ou seja, então esse ΔS, né? A gente lembra que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então vai ser a velocidade aparente do trem 2, né? Que multiplica o tempo, que é 2 horas. O tempo que é 2 horas, né? Que é onde que ele se encontra. Então, ΔS é igual, né? Então, ΔS ele é igual aí a 20 km por hora. Que multiplica, deixa eu colocar o por hora embaixo, que multiplica o tempo, que é 2 horas. Então, vou cortar aqui hora com hora. Então, perceba que meu ΔS ele vai dar aí 40 km. Porque que acontece? Nesse intervalo de tempo de 2 horas, o trem 2 ele anda 40 km a mais que o trem 1. Então quer dizer que no instante inicial, o trem 2 estava a 40 km atrás do trem 1. Isso aqui é o tanto que o trem 2 vai andar de fato para apanhar ele? Não. Tá? Mas é o tanto que ele anda a mais nesse intervalo de 2 horas, né? Se ele anda isso a mais, era a distância que eles estavam, né? Então, 40 km por hora. Gabarito aí. Letra B de bola. Eu sei que é um pouco meio difícil de entender, né? Mas para quem talvez está com dúvida, faz muitos exercícios o carro saiu, né? Saiu tantos minutos na frente, depois de tanto tempo, um outro carro que saiu depois vai apanhar o outro. A gente precisa ver muito esse negócio de velocidade. Acho que é velocidade relativa mesmo que fala. Se não for, fica sendo, tá? Você vai ver aqui carros em movimentos contrários, você soma as velocidades, em movimentos de mesmo sentido, né? Subtrai. Tá? Então 40 km por hora é isso aí. Espero poder ajudar vocês aí. E vocês me ajudem também aí dando dicas. Obrigado.